Bem-vindo de volta ao The Situation Room, o programa semanal onde respondemos às suas perguntas e as usamos como ponto de partida para falar sobre todas as maneiras pelas quais o mundo está alarmantemente ferrado. Edifício, eu sou o Simon. Nesta semana, iniciaremos uma análise sobre o aumento das PMCs chinesas pelo mundo. Embora você possa ter visto algumas coisas online sobre como a China está criando seu próprio grupo Wagner, a realidade é um pouco mais complexa do que isso. E, sinceramente, é bem mais interessante. Também avaliamos a ameaça global às democracias no mundo. Alerta de spoiler, não está nada bom. Como sempre, os horários estão abaixo e teremos perguntas divertidas da história no final. Vamos ao assunto principal: o crescente uso de empresas militares privadas pela China. Nossa principal pergunta da semana é do Fragman 777. Com o contínuo investimento da China na iniciativa Cinturão e Rota em países frequentemente instáveis, e a relutância da República Popular da China em enviar forças militares tradicionais para essas regiões, por vários motivos. Devemos esperar que as PMCs estatais chinesas cresçam e se fortaleçam, como ocorreu com o Grupo Wagner e o Africa Corps? Uma resposta curta para isso é sim. Neste momento, a China já está avançando bastante na construção de uma rede de empresas de segurança privada e grupos mercenários. E está implantando esses grupos em todo o mundo, onde projetos da nova rota da seda chinesa e outros grandes investimentos precisam ser protegidos. Como explicou um relatório do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais em janeiro de 2022, enquanto de 20 a 40 empresas de segurança privada chinesas atuam em cerca de 40 países, a China possui mais de 7.000 dessas empresas no território nacional. Fim da citação. Agora, desde a época em que esse relatório foi escrito, o arsenal de empresas de segurança privada da China só continuou crescendo à medida que a influência global da China se torna cada vez mais enraizada. No entanto, a resposta longa é onde tudo realmente fica interessante. Para entender como os grupos paramilitares e mercenários privados da China atuam, é preciso antes reconhecer que a abordagem chinesa é bem diferente da russa. Enquanto Moscou tem um amor bem documentado por mercenários obscuros e fortemente armados que atuam pelo mundo sem muita preocupação com as consequências de suas ações, a China adota uma abordagem muito mais cuidadosa e não depende de um único tipo de ator não estatal. Ao discutir o uso de forças mercenárias de combate pela China, é preciso abordar 3 grupos distintos de operadores: empresas de segurança privada chinesas, unidades armadas sob o controle de estados vassalos da China e mercenários estrangeiros que colaboram com a China para trabalhar em prol de objetivos comuns. As empresas de segurança privada da China são parecidas com os grupos mercenários russos, americanos e de outros países, mas apresentam uma diferença. Com praticamente 0 exceções, a China prefere que qualquer empresa de segurança privada que possa ser facilmente ligada a Pequim evite estritamente se envolver em confrontos militares. Esses grupos não liderarão mudanças contra insurgências locais, nem farão o trabalho que soldados da nação parceira deveriam realizar sozinhos. Não é raro que seguranças chineses entrem em confronto se forem ameaçados diretamente. O objetivo principal deles é proteger os ativos econômicos da China e grupos de cidadãos chineses concentrados ou vulneráveis. Para isso, eles realizam operações de segurança armadas e desarmadas, assumindo o controle dos ativos de Pequim com seu próprio pessoal, em vez de depender de um parceiro internacional. Eles prestam consultoria a governos parceiros, fortalecendo países anfitriões para proteger seus ativos de ameaças. Às vezes, também oferecem apoio logístico ou treinamento. Eles buscam ser passivos sempre que possível, usando fundos limitados e armamentos que a China restringe para evitar sinais de acumulação de poder como a Wagner. Essas empresas de segurança privada estão ativas em todo o mundo. Na Ásia Central, atuaram protegendo oleodutos no Cazaquistão e fornecendo guarda armada e proteção no Quirguistão. No Paquistão, protegem locais importantes de insurgentes no Baluchistão. No Afeganistão, garantem a segurança contra o braço local do Estado Islâmico. Em Myanmar, mudanças legais recentes permitiram a entrada de mercenários chineses para proteger ativos e infraestrutura importantes.
Os grupos de monitoramento de cessar-fogo, que entraram em cidades ex-rebeldes após pressão de Pequim obrigar a retirada, também podem incluir mercenários chineses. Em toda a África, eles supervisionam projetos da Cinturão e Rota em países como Líbia, Mali, Quênia, Somália e Congo. Quando a China adota abordagens mais cinéticas em conflitos externos, tende a confiar em unidades controladas por estados vassalos menores. Um exemplo é a guerra na Ucrânia. Apesar da parceria sem limites, a China não envia tropas para apoiar a Rússia. Em vez disso, são milhares de tropas da Coreia do Norte. Não são leais a Pequim, mas a um regime leal a Pequim. Por sua vez, a conduta da Coreia do Norte na Rússia foi severamente restringida quando a China achou necessário, com as ações e ambições da Coreia do Norte parecendo ser limitadas pela vontade da China. Mas não é coincidência que os soldados de um Estado amplamente dependente da China para sua sobrevivência estejam lutando para apoiar um aliado de Pequim. Para esclarecer, chineses são recrutados para lutar de forma independente pela Rússia. Mas o envolvimento de Pequim parece se limitar a permitir conteúdos de recrutamento na internet chinesa, que é rigidamente monitorada. No conflito de Myanmar, a China apoia há muito o Estado Autônomo de Wa, um forte exército étnico com equipamentos superiores aos de outros atores não estatais do país. Recentemente, o Estado Autônomo de Wa assumiu um papel muito mais ativo para garantir o acesso da China a minas de minerais de terras raras essenciais, consolidando territórios e abrindo caminho para que operações de mineração chinesas em larga escala e de caráter urgente pudessem começar depois que as minas anteriormente controladas pela China foram capturadas e mantidas como moeda de troca por uma facção rebelde. Soldados norte-coreanos e combatentes do Estado Autônomo de Wa atuam abertamente para proteger interesses chineses. Mas eles também estão na linha de fogo, onde a China prefere que suas próprias tropas e contratados privados não precisem ir. E, finalmente, existe o grupo mais obscuro de todos. Grupos internacionais de mercenários que atuam abertamente sob ordens da China ou cujas ações indicam Pequim como verdadeiro patrocinador. Às vezes, grupos locais de mercenários são contratados pela China para executar operações de segurança e logística que normalmente seriam feitas por chineses. Camboja e Laos, por exemplo, abrigam várias empresas locais que operam a mando da China, supervisionando os minerais e dando à China a tranquilidade de que, se algo der errado, serão pessoas de outro país que ficarão no fogo cruzado. Às vezes, no entanto, a situação se assemelha mais ao que está acontecendo no Sudão, onde os extensos interesses da China estão sob ameaça devido a uma brutal guerra civil em andamento. Empresas de segurança chinesas seguem no Sudão protegendo ativos, mas o destaque é o recente fluxo de armas chinesas para a Xinjiang, zona de conflito. Essas armas não estão vindo diretamente da China. Em vez disso, elas são contrabandeadas em quantidades aparentemente bastante substanciais, cortesia dos Emirados Árabes Unidos. Os Emirados Árabes Unidos enviaram desde obuseiros até drones de ataque ao conflito, entregando-os às forças paramilitares de apoio rápido e a um número crescente de mercenários internacionais, incluindo centenas ou milhares de operadores da Colômbia. A China apoia oficialmente o regime militar do Sudão no conflito civil. Não se sabe se os Emirados Árabes Unidos forneceram armas chinesas às forças de apoio rápido, conforme a vontade da China. Mas entre a influência econômica da China sobre os Emirados Árabes Unidos e seu status como fornecedor crítico de armas para o país, é altamente improvável que volumes tão grandes de armamento avançado ainda estivessem chegando às mãos das forças de apoio rápido, sem a aprovação tácita da China. Para esclarecer, o War Fronts não está tentando ligar diretamente Pequim às forças de apoio rápido do Sudão. Pelo menos não hoje, mas em um conflito onde há muitos interesses chineses em jogo, em um mundo onde a China prefere fortemente ver outros estrangeiros lutando e morrendo para garantir que esses interesses sejam protegidos. O fluxo de armas da China também importa. Se a China, como outras grandes potências, pode fortalecer grupos cujos interesses se alinham com os seus, então a China não precisa depender de suas próprias forças mercenárias. As democracias podem sobreviver?
a seguir esta pergunta um tanto assustadora de LCF da Source. A democracia consegue resistir a regimes autoritários na disputa por superpotência? Como as democracias podem se adaptar a essa ameaça? É interessante abordar a pergunta como uma questão de sobrevivência dos governos democráticos, e não só de competição amigável. Você está certo em fazer essa distinção. Desde o pós-Guerra Fria, é raro democracias ocidentais verem disputas por status como questão de sobrevivência. Essa percepção de risco baixo influenciou como o mundo ocidental lida com disputas de poder. Mas se, como você disse, as democracias vão sobreviver na luta pelo poder que estamos testemunhando agora, então talvez a maneira mais importante de elas se adaptarem seja começar a agir como se fosse uma ameaça existencial. Nas últimas décadas, essas democracias assumiram que existem regras comuns que regem o comportamento internacional. Mesmo disputando poder, as nações agirão com moderação, buscarão diplomacia, serão transparentes e tratarão assuntos internacionais como extensão da sociedade civilizada. Mas, como essas democracias provavelmente já deveriam ter reconhecido, o resto do mundo não se importa muito em operar dentro desses conjuntos de restrições. Considerando a retórica de países como Rússia, China, Irã e outros. O resto do mundo nunca acreditou de fato que as democracias ocidentais estavam exercendo a contenção que pregavam. Se exerciam contenção, criavam vácuos de autoridade e poder que outras nações provavelmente tentariam explorar. Por mais simples que pareça, o primeiro passo para se destacar na corrida dos ratos é reconhecer que você faz parte dela. Regimes autoritários ganham força atualmente em grande parte do mundo, pois souberam aproveitar de forma inteligente e eficaz as oportunidades. Mas eles também se adiantaram, porque as democracias ocidentais que detinham o poder global no final da Guerra Fria têm estado distraídas, deliberadamente autolimitadas e, acima de tudo, simplesmente complacentes. Eles podem honrar sua preferência pela contenção diplomática e polidez, ou podem tentar vencer o jogo geopolítico que está acontecendo bem debaixo dos seus narizes. Mas eles não podem ter os dois. Bastidores. Agora, algumas perguntas dos bastidores. Frequentemente, recebemos perguntas sobre o nosso processo de produção e achamos que esta semana seria tão boa quanto qualquer outra para responder algumas delas. Para começar, esta é do George Valentine. Olá, equipe! Esta é para o Simon. Como está indo o novo estúdio? Muito bem até agora. Obviamente é um grande trabalho em andamento, é um espaço novo e grande que estamos ocupando. Colocar tudo para funcionar é um pouco complicado. Alguns dos outros estúdios não estão tão bons agora, mas tudo é um trabalho em andamento, sabe? Então, tem esses tetos bem altos e o som é um pouco complicado por causa disso. Então essa é uma aventura contínua. E mais uma do lado da produção, do Miguel Bossi. 3.329. Simão, você faz um ótimo trabalho nos seus canais e mantém o espectador envolvido. Obrigado, Bossi. O que você diria que é a chave para fazer um vídeo envolvente? Ufa, eu não sei uma, obviamente. Mérito aos roteiristas, quase tudo é deles. Em segundo lugar, acho que em termos de apresentação, eu sou geralmente uma pessoa bastante interessada. Tipo, não interessante, interessado. Acho as coisas interessantes. Gosto de aprender sobre tudo que faço vídeos, o que geralmente torna o conteúdo mais envolvente. Eu definitivamente já fiz vídeos em que fiquei tipo, meu Deus, eu não me importo, é tão chato, e isso fica evidente. Então, eu não sei. Conforme fui criando mais conteúdo, fui direcionando as coisas para assuntos que me interessam. Acho que isso ajuda, mas não é uma resposta muito satisfatória. Desculpe, meritíssimo. Terry deu o seu melhor ao classificar os ditadores da história. E antes de encerrarmos hoje, nosso segmento tradicional de encerramento, onde convidamos brevemente nossos roteiristas, Evan e Morris, para saírem do porão e ajudarem com algumas perguntas divertidas. Não se acostumem com a luz do sol, pessoal, vou acorrentar vocês de novo em breve. Esta é do Sinja Kaplan. Qual ditador morto seria mais influente e bem-sucedido atualmente? Vou escolher Napoleão novamente. Então pense fora da caixa, por favor.
Evan diz, eu mencionei ele, eu sei quem vou escolher. Não é o Napoleão. Não é o Napoleão hoje, mas eu já escolhi ele antes, para outra coisa, eu acho. Evan diz, eu mencionei ele em outro episódio há alguns meses. Eu diria que o antigo ditador de Portugal, Antônio Salazar, seria ainda mais eficaz e perigoso hoje do que em sua época, apesar de já o ser bastante naquela época. Diferente de outros ditadores, Antônio Salazar agia nos bastidores com influência financeira e econômica. Ele teria se divertido com os sistemas financeiros atuais. Acho que isso está traçando paralelos com o cara que eu escolhi. Entre a fusão global de grandes corporações e governos, o surgimento de redes ilícitas, de financiamento com criptomoedas e a economia moderna não regulamentada de zona cinzenta. Aquele cara teria sido uma força da natureza, diz Morris. A verdade é que todo ditador histórico é fruto de seu tempo e provavelmente não teria poder em outra época. Da mesma forma que seriam se tivessem nascido em outras circunstâncias, quero dizer, veja a ascensão de Stalin, para colocar o tio Joe sentado em Moscou supervisionando a morte de milhões. Primeiro, você teria que provocar o colapso de uma dinastia imperial que existiu por séculos, o que por si só envolve a maior guerra que a humanidade já viu. Tudo começou porque um arquiduque aleatório foi assassinado. Depois, é preciso garantir que os bolcheviques vençam a disputa de poder contra os mencheviques. Em seguida, o líder carismático que fundou a União Soviética deve morrer aos 53 anos. Você precisa garantir que os outros candidatos para substituir Lenin sejam fracos, ingênuos ou incapazes de superar Stalin. E então você entende o ponto. Não é o tipo de carreira que se planeja a partir de um pequeno vilarejo na Geórgia. É o mesmo com a maioria dos outros ditadores que você pode citar, exceto pela Grande Guerra. Hitler foi um artista fracassado com ideias racistas, Mussolini só um jornalista e assim por diante. Veja também os dias atuais. Há algo no caráter de Vladimir Putin que o tornou destinado a governar a Rússia? Ou ele simplesmente teve sorte em dobro com o colapso da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, jogando tudo no caos? E o cara que liderou o país nos anos 90 era um bêbado incompetente que falhou em estabelecer um sistema democrático estável. O fato de quase todos os estados da Europa Oriental, exceto Belarus, terem adotado democracias ocidentais sugere a segunda opção. Minha escolha é novamente Lee Kuan Yew, de Singapura. Como tecnocrata, transformou o país em potência financeira. Só com isso, acredito que a tecnologia e tudo mais, e os dados de hoje, ele faria ainda melhor. Certo, situações de reféns, e finalmente de handle anonimizado. Se você fosse mantido em cativeiro por 60 dias por um ator violento não estatal atualmente em operação, mas pudesse escolher seu captor, quem seria? Meu Deus, todos são terríveis. Vou deixar Evan responder primeiro. Ele diz, é uma pena que a Catalunha, chega de violência, não tenha uma insurgência ativa. Férias em Barcelona estão longe de ser ruim para qualquer um, mas olhando para o meu estado atual de opções, eu provavelmente escolheria um dos grupos insurgentes em Myanmar, e de preferência um dos grupos que controla território longe de qualquer área de linha de frente ativa. Por exemplo, o município de Mindati, controlado pelo povo Cho no estado de Shin, é certamente um lugar onde a vida é difícil, mas não vê batalhas ativas desde 2021 e não é alvo frequente dos bombardeios do regime. Também não há muitos centros de golpes, o que significa que é improvável que eu seja sequestrado e forçado a passar o resto da minha vida extorquindo vítimas de língua inglesa ao redor do mundo. Gosto de pensar que eu conseguiria passar alguns meses em um lugar como Mindat e fazer alguns amigos pelo caminho. Alternativamente, uma cidade como Maracu, na zona controlada pelo exército iraquiano, tem uma história cultural impressionante e foi a capital de um reino histórico. Então, se eu fosse levado para lá e meus captores me permitissem visitar algum sítio histórico de vez em quando, acho que eu poderia gostar desse arranjo. E sim, eu já pensei sobre essa questão antes, diz Morris. Já que Simon nos mantém presos no porão, duvido que a experiência seria muito diferente da nossa vida atual. Você está certo, Morris. Brincadeiras à parte, eu posso brincar. Posso ser sequestrado por alguém com quem eu concordo amplamente? A Bielorrússia tem um pequeno número de grupos partidários que estão envolvidos em sabotagem contra o regime e as forças russas estacionadas lá.
Acho que ser sequestrado por eles seria só eu fazendo sinal de positivo após cada operação e falando: bom trabalho, rapazes. Talvez me deixassem sair ou pichar uma parede. Russos vão para casa, no estilo de Graham Chapman em A Vida de Brian, do Monty Python. Eu não tenho uma resposta brilhante, só vou dizer: qualquer um menos o ISIS, cara. Qualquer um menos o ISIS. Obrigado por assistir.